Salve, salve aí, rapaziada. Primeiramente, já se inscrevam no canal, ativa o sino para notificações de novos vídeos. E hoje eu trago aqui para vocês um tema muito interessante que é sobre a atriz Emma Watson, uma atriz global conhecida aí ao redor do mundo inteiro pelo seu papel como Hermione no filme Harry Potter, certo? E por que é importante a gente entender um pouco sobre essa atriz? Simplesmente porque eu considero que ela seja uma das maiores responsáveis pela destruição dos relacionamentos atuais, do mundo moderno atual das relações. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que essa atriz fez para que ela contribuísse tanto para a destruição das relações? Bom, se hoje vocês sabem muito bem, hoje as mulheres estão vivendo num mundo de exigências extremamente elevadas. Os homens basicamente estão ficando solteiros e sozinhos, né? O mundo está estourado em promiscuidade e basicamente a gente sabe que isso é por conta do progressismo todo que tem por aí, né? Feminismo e tudo mais. E a atriz Emma Watson, ela foi uma das maiores responsáveis pela divulgação do feminismo no momento onde o feminismo estava começando a ficar em ascensão. Ela era aquele tipo de mulher que subia nos palanques, em qualquer momento que ela podia falar, que ela tinha um microfone na mão para falar para uma multidão, e por ela ser uma atriz grande, uma atriz global, no auge dela, da carreira dela praticamente, né? Basicamente ela fazia os discursos muito fortes pró-feminismo, entende? Por conta disso, o feminismo cresceu muito. Não foi só ela, teve outras atrizes também, mas essa daí foi uma das que mais vestiu a camisa mesmo e falou: eu sou isso daqui, eu protejo isso daqui, eu sigo isso daqui 100% e todas as mulheres deveriam seguir isso daqui e quem não segue isso daqui tá errado. Essa atriz aí que vocês estão vendo, simplesmente a Emma Watson, ela foi uma das maiores percussoras e, digo mais, uma das mulheres que mais hoje destruíram vidas de muitas outras mulheres, tá? Muitas outras jovens que seguiram o discurso da Emma, certo? Hoje estão na mesma situação que ela, na mesma situação que a Emma Watson. A única diferença é que as de hoje atual são pobres e a Emma Watson é milionária, que é uma diferença muito grande, né? Vamos ser bem sinceros. Ok? Eu já falei sobre ela em algumas lives minhas, mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo, então esse vídeo aqui é exclusivo pra ela. Rapaziada, ela é uma atriz extremamente famosa. Ela fez o papel da Hermione Granger em Harry Potter, uma das séries mais aclamadas aí do cinema mundial e vamos lá, dos anos 2000 aí, coloca. Inclusive, eu, quando criança, extremamente fã também de Harry Potter, com certeza vou lembrar dessa atriz pra sempre, certo? Foi uma atriz que fez muito sucesso, mas quando começou a envelhecer, ela seguiu esse discurso aí das feministas, influenciando mulheres ao redor do mundo inteiro. Então, cara, no Oscar, ela subia no Oscar, ao invés dela falar, sei lá, das premiações dela, Globo de Ouro, os lugares que ela frequentava, ao invés dela falar de como foi boa a atuação dela, sobre o filme, sobre... Não, ela levantava o palanque político dela, que é pra falar sobre feminismo, sem parar. Ela não parava, ela só falava disso. Ela fez discurso na ONU sobre isso. Ela fez discurso sobre, mano, em vários eventos. Se você pegar isso e colocar no YouTube Emma Watson discurso feminista, cara, vai aparecer muitos discursos delas em palanques grandes, tá? Onde tinham políticos, pessoas poderosas, influenciáveis. Mano, assim, ela influenciou muitas pessoas. Muitas pessoas. Ela foi um dos maiores, vamos dizer assim, uma das maiores influências para o feminismo estourar lá nos anos de 2000 e coloca aí 2010 a 2015, assim, pode colocar mais ou menos nesse período aí. Ela foi gigantesca pro feminismo, entendeu? Então ela foi uma das mulheres mais influentes nesse ramo. Hoje vocês sabem muito bem, tem muitas mulheres que estão começando, aspas, tá? Começando a se arrepender das escolhas que fizeram em 2015, 2010, porque estão chegando numa certa idade, 30 anos, 32, 33, estão ficando solteiras, não estão tendo relacionamento, estão culpando os homens, que os homens não chegam, isso aí que vocês já sabem muito bem, entendeu? Muitas dessas mulheres de hoje davam ouvidos para Emma Watson. Ficavam lá comprando as ideias dessas atrizes. Não foi só ela, teve outras também, mas essa daí foi uma das que mais influenciou, entendeu? Ela é uma atriz, rapaziada, que a gente poderia até colocar assim, ingrata também. Por quê? A criadora do Harry Potter, se eu não me engano é J.K. Rowling, né, que é a criadora da obra Harry Potter,
Ela teve uns problemas lá, que o pessoal começou a falar que ela era machista, pá, umas paradas assim. Aí, simplesmente, obviamente, né, a feminista Emma Watson jamais iria deixar isso escapar. Ah, não, eu tenho que defender aqui o feminismo. Inclusive, eu chamo a Emma Watson de a lendária feminista. Eu coloco essa alcunha nela, a lendária feminista. Pra ela nunca, assim, tipo, ninguém nunca esquecer, mano. Pra ninguém nunca esquecer. Ela é uma lenda, é uma lendária. A gente fala assim, ela é a lendária feminista. Entendeu? Quando vocês lembrarem de uma feminista, lembra, putz, Emma Watson. A lendária feminista. Nunca se esqueçam disso. Ok? Ela ainda foi ingrata com a mulher que fez a obra da vida dela. A personagem da vida dela. Ela começou a atacar a criadora do Harry Potter, começou a atacar, falar que ela era machistona, que ela era isso, aquilo, outro, que ela era preconceituosa, começou a falar um monte de coisa da criadora do Harry Potter. Ela foi ingrata até com a mulher que deu vida à personagem dela. Olha que interessante. A própria autora depois ainda falou assim, olha, você tá sendo ingrata comigo. Eu nunca vou perdoar você. Nunca se esqueça que você só interpretou no cinema a minha personagem. A minha personagem. Você não seria nada sem a Hermione. A autora do Harry Potter falou isso, tá, rapaziada? A autora. Jogou na cara, falou assim, você tá me xingando, tá falando que eu sou um monte de coisa, mas nunca se esqueça que se não fosse por mim, você não seria nada. A autora do Harry Potter falou isso, na cara da Emma Watson, que foi ingrata, começou a xingar a própria autora. Cara, é um caos essa parada aí, entendeu? Pra você ver como esses discursos feministas aí conseguem fazer as mulheres perderem a noção, cara, das coisas, entendeu? A noção das paradas. Uma outra coisa interessante aqui que vocês têm que pegar a visão é como a Emma Watson é neotênica, entendeu? Uma mulher que ela tem um rosto muito jovial, entendeu? Cara, o rosto dela é muito belo. Ela é uma mulher muito bonita. Isso aí a gente não pode tirar o mérito dela, como eu também não vou tirar o mérito dela ser uma grande atriz. Ok? Não confunda as coisas. Eu critico o discurso dela, mas eu não vou criticar o trampo da mina. A mina tem um trampo excelente. Ela é uma grande atriz. Entendeu? Uma grande atriz, uma mulher extremamente bonita. Tem postura. Você vê que ela é uma mulher posturada, tem educação. Entendeu? Mas é uma mulher que tá chegando num momento da vida dela onde o feminismo tá batendo. Sim, você não ouviu errado. Você tá falando assim, pô, mas e aí? Por que você... A vida tá dando certo? Ela é milionária, famosa, a vida tá dando certo. Talvez esses discursos aí que ela tá fazendo tá dando certo. Tá dando certo? Vamos lá então. Emma Watson, o que ela é hoje? Hoje ela é uma mulher de 35 anos, você não ouviu errado. Ela tem o rostinho que você tá vendo aí, tá vendo da menina mais velha aí do lado? Ela mais nova, no papel de Hermione, e ela ali mais velha, Emma Watson. Essa mulher aí mais velha tem 35 anos. Ela tem uma cara ainda de uma mulher mais jovem, né? Por causa da neotenia, 21, 22, ela tem cara. Mas a idade dela é 35. Ela não tem um marido, ela não tem namorado e ela não tem, adivinha, filhos. Vou repetir porque eu acho que você não ouviu direito, vai ouvir de novo. Não tem namorado, não é casada, não tem marido, não tem filhos, não tá perto de ter filhos e tem 35 anos. Ela tem sorte de ser milionária e ela tem sorte de ser famosa. Ponto. Coisa que todas as mulheres que ela influenciou não tiveram. Certo? As 99% de mulheres que ela influenciou, todas elas são pobres. Todas elas ganham entre 1 e 3 salários mínimos, porque isso é o global, eu falo do Brasil aqui. Se você pegar aqui, não só do Brasil, pega no mundo todo, mas vamos pegar Brasil. Brasil, entre 1 e 3 salários mínimos, 95% da população. Se a gente tirar metade é mulher. Então a maioria das mulheres, boa parte delas foram influenciadas pela Emma Watson, ganham entre 1 e 3 salários. E muitas delas influenciadas hoje estão na mesma situação da Emma Watson. Sim. Estão chegando aos 35, ou 32, 33, sem marido, sem um casamento, sem filhos, sem namorado, sem nada. E não são ricas e nem famosas. Ok? Esses discursos que ela fez, pegou ela mesma. E detalhe, tá? Um detalhe muito interessante aqui pra vocês. Ela teve vários namorados. Então ela viveu, né? Vamos dizer, aspas, como as feministas falam. Vivi. Eu vou viver. Vou viver, aspas, tá? Viver. Esse viver aí é passar na mão de vários. Né? Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a vida da Emma Watson aí, né, os relacionamentos dela.
Ela teve uns 6, 7, 8 namorados. Isso eu tô falando de namoro, tá? Não tô nem falando dos peguetezinhos que ela deve ter tido por aí que ninguém sabe. Né? Porque ela é restrita na vida dela. Parece que a vida pessoal dela é um pouco restrita. Ela tenta esconder um pouco da vida dela. Mas ela teve... Analisa comigo. Uma mulher que teve 6, 7 namorados dos 18... Vamos colocar dos 18, vai. Não vou colocar ela de menor de idade não. Mas dos 18 até os 35. Ela teve 6, 7 namorados. Você chuta que cada namorado foi 1 ano e meio, 2 anos de namoro, certo? 6, 7 namorados aí. Cara... Namorados, agora coloca os ficantezinhos. Pode triplicar. Eu chuto aí que a Emma Watson deve ter tido uns 60 homens aí na vida dela. Chutando baixo, tá? Tô chutando baixo. Resultado do quê? Feminismo. Resultado que deu agora, 35 anos, solteira, sem filhos, sem um futuro casamento, sem namorado nenhum. E detalhe, eu fui ver o último relacionamento dela. Mano, ela tava se relacionando com um cara, filho de bilionário. Irmão, tu não ouviu errado. Filho, olha só, o último namorado dela era um cara que era filho de um bilionário. Com B, não é M de milionário, é B de bilionário. Então imagina, senhores, a exigência da Emma Watson. Imagina, mano. Se o último namorado dela era um bilionário, né? Filho de bilionário, é bilionário. E aí? Imagina a exigência dessa mulher, mano. Ela é tipo uma Yasmin Brunet, tá ligado? Não vai aceitar qualquer homem na vida dela. Esquece. E outra, eu fui olhar, né, nas notícias que tava na internet e tava falando que aspas, tá? Os dois terminaram. Aí eu falei, não, achei muito estranho. Falei, os dois terminaram? Como assim? Calma, deixa eu ver a foto do cara. Aí eu fui procurar a foto desse mano aí que é bilionário, né? Rapaziada, o cara é jovem. Tipo assim, deve ter no máximo 30. Não deve nem passar de 30 anos, entendeu? Filho de bilionário. Aí eu pergunto pra vocês acham mesmo que, aspa, os dois terminaram? Oh, rapaziada, inocência se você acreditar nisso, né, irmão? Obviamente o cara deu um pé na bunda dela, mano. Entendeu? O cara é filho de bilionário. O cara, ele aponta o dedo e ele tem a mulher que ele quiser. Ele literalmente, ele aponta o dedo assim, ó, eu quero essa aqui, eu quero uma russa. Vou pegar uma mulher russa. Uma russa novinha de 20 anos. Apontou o dedo, pum, peguei. Ah, eu quero uma brasileira. Vou lá, apontou o dedo, eu quero essa daqui, ó, pum, peguei. O cara é filho de bilionário. Jovem. Você acha mesmo que ele vai querer se relacionar com uma Emma Watson, que tem 35 anos, feminista? Irmão, feminista, rapaziada, vocês sabem o que é você tá com uma mulher que fica falando de política e de feminismo no seu ouvido todo santo dia? Que eu acho que ela deve fazer isso. Na verdade, a maioria das feministas devem fazer isso. Todo santo dia devem ficar falando sobre ideologias. Cara, nenhum homem aguenta não, mano. Nenhum homem aguenta. Mesmo ela sendo famosa, queridinha da América e blá blá blá, essas coisas todas, sabe? Mano, que homem aguenta? Fala pra você que tá me ouvindo, você aguentaria isso, irmão? Uma mulher que fica falando de política, feminismo, toda hora enchendo o teu saco, velho. Certo? E outra, ela tá, de novo, chegando aos 35, não tem filhos, provavelmente falou pra ele que não quer ter filhos, blá blá blá, várias coisas assim do tipo. Cara, nenhum homem aguenta, mano. Os homens, ó, vaza, entendeu? O discurso dela hoje, rapaziada, sabe qual que é o discurso dela hoje? Ah, eu estou sozinha porque eu basicamente quero, curtir a mim mesma. Esse é o discurso de todas as feministas, entendeu? Ela ainda não chegou no discurso assim, eu estou sozinha por culpa dos homens. Ela ainda não falou isso, mas já vai começar, entendeu? Esse discurso de culpar os homens ou estou feliz sozinha acaba quando elas pegam 40 anos. Vocês repararam, quando elas chegam aos 40 anos, começam a se arrepender. Ai, fiz escolhas... Aí elas começam a entender que elas escolheram errado. Ai, fiz escolhas erradas, eu queria ter filhos, blá, blá, blá. Entendeu? Esse discursozinho aí fica dos 35 aos 40. Não, eu sou feliz sozinha, não quero ter filhos, foi muito bom. Ai, não, eu tô sozinha porque os homens... É culpa dos homens, entendeu? Esse discurso é quando elas chegam aos 35. Entendeu? Quando chega aos 40, vem um arrependimento. Porque elas estão vendo que nenhum homem tá nem aí pelo chororô delas, entendeu? Ah, você tá culpando os homens? Legal. Fica aí de boa que eu vou ali pegar a novinha de 25. É isso. Os caras tão nem aí, mano. Quando elas percebem que ninguém tá dando ibope pro chororô, aí chega aos 40 se arrepende. Entendeu? Porque fica vários anos no chororô, vê que ficar chorando não vai adiantar nada. Nenhum homem vai se ajoelhar, ai, coitadinha, eu sei. Nenhum homem não, eu falei errado, tá? Nenhum milionário, bonitão, fora da curva, vai se ajoelhar ali e falar, ai, desculpa, os homens fizeram isso. Não, eu vou te assumir, vem cá, vem. Vem que eu vou te assumir, de joelhos, tá? Quando elas percebem que nenhum cara desse naipe vai fazer isso, depois de uns 5 aninhos choramingando, aí vem o arrependimento.
Com 40 anos, geralmente, começa o arrependimento. Aí vocês já estão vendo várias atrizes aí. Teve uma mina aí da ginástica aqui do Brasil que também já começou a falar, pô, cara, tá difícil, me arrependo de não ter tido filhos, entendeu? Já tem muita mulher que chega aos 40, 40 e poucos e começa a reclamar disso. Ah, mas eu não tive filho, São escolhas, cara. São escolhas, entendeu? A pessoa tem que entender que são escolhas. E detalhe, tá? Eu não estou criticando as mulheres que quiseram isso mesmo. As mulheres que realmente são felizes sozinhas, são felizes sem filhos, e elas fizeram essa decisão já de anos. Eu não critico essas mulheres, porque é decisão delas, elas realmente quiseram isso. Inclusive, elas nem devem estar reclamando na internet, nem nada tipo, porque elas estão plenas e elas se sentem bem. Nem reclamo delas. A reclamação aqui é das mulheres que chegam na cidade e começam a culpar os homens, ou começam a reclamar. Entendeu? Ah, não, é porque isso, aquilo, blá, 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 culpa dos homens. Não venha com esse discurso. Você entendeu? Então, a Emma Watson, ela é um exemplo puro do que o feminismo faz com as mulheres. E sabe que isso é engraçado? É engraçado porque quando eu fui ver a foto do maluco, maluco bilionário, tal, eu falei, mano, esse cara aí, velho, ele só queria um lance mesmo por um tempo mesmo. Pegou por um tempo, rapaziada. Provavelmente era fã dela e tal, pegou por um tempo e vazou, mano. O cara é bilionário, rapaziada. O cara consegue mulheres muito mais belas do que a Emma Watson, que é muito bonita. Ela ainda é muito bonita. Isso que é loucura, né? Ela é muito bonita. Entendeu? Só que é aquele lance, né, cara? A exigência dela é estratosférico. Ela não vai querer qualquer cara. A mulher não baixa régua, ainda mais uma mulher do nível dela. E sabe o paralelo mais interessante nisso tudo? Isso aqui é muito bom, cara. O cinema e a vida real, elas andam lado a lado. Isso é muito bom, porque a personagem dela, a Hermione Granger, que é a personagem do Harry Potter, mano, conhecida no mundo todo, tá? Eu digo até mais. Se você levar, acho que, cara, do mundo, assim, eu diria que uns 90% do mundo sabe quem é Hermione. Tá, se não for 90, uns 80, 70% do mundo sabe quem foi a personagem Hermione. O rosto dela é muito famosa, é muito famoso, entendeu? Aonde ela for, as pessoas vão reconhecer ela, eu tenho certeza absoluta. E sabe o que é engraçado nisso tudo? A personagem Hermione é o oposto. É o oposto da Emma Watson na vida real. Literalmente o oposto, cara. Cara, se você olhar a foto que eu coloquei aí pra vocês, repara. De um lado esquerdo aqui, você tem a Hermione. Não tem maquiagem. Cabelo natural. Tá vendo? O cabelo natural da pessoa ali. Não tem maquiagem. Você tá vendo um olhar... Você vendo um olhar mais... Porque ali ela era jovem, né? Ela devia ter, o quê? 12 anos, 13 anos de idade, quando ela interpretou a personagem. Entendeu? Se você reparar, totalmente feminina. Uma mulher que você olha e fala, caraca, uma garota realmente decente. Você fala, cara, decente, ó. Não tem maquiagem. O brilho natural, entendeu? A beleza natural, entendeu? Dada pela biologia, certo? Cabelo natural, tudo bonitinho. A menininha de 12, 13 anos de idade ali, ó. Sem essas minhocas na cabeça, sabe? Agora você olha pro lado direito ali, você vê a mulher mais velha. Olha os olhos dela, repara nos olhos a diferença. Tem um brilho diferente, não tem um brilho diferente? Não tem no olhar da mais velha ali, dela mais velha, você repara um cansaço no olhar. Vocês entenderam aquele olhar que eu tô falando? O olhar de 1000 jardas. Um olhar diferente, rapaziada. Repara, maquiagem, cabelo, toda uma produção ali. Você vê que perdeu aquele brilho, mano. Tá ligado? A minhoca que ficou na cabeça fez perder o brilho. Isso é muito louco quando você para pra ver uma foto antiga de uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha. Você vê que tem uma quebra ali. Uma quebra da pureza, tá ligado? Uma quebra da inocência. Isso acontece com homem, com mulher, com todo mundo, mano. Isso é muito louco, né, cara? Aí você vê nela especificamente, você vê esse brilho. A personagem Hermione é o oposto da Emma na vida real, mano. Porque a própria Hermione... Ela é uma personagem que ela veio de uma família estruturada, pai e mãe, e ela quer ter filhos e quer ter um marido. Tanto que na série Harry Potter ela se casa com o Ron Weasley, né? E tem os filhos com ele, tem tudo com o carinha lá, entendeu? Uma menina fiel aos amigos, fiel aos pais, fiel à bondade dela, carismática, estudiosa, entendeu? É uma menina que, tipo assim, seria a famosa... talvez a unicórnio aí que os caras falam, a raríssima, a bagulho raro, uma mulher rara. Hoje em dia é muito raro uma menina assim, você fala, caraca, uma menina trabalhadora, estudiosa, que preza a família, que quer ter família, que quer casar com um homem decente, não quer casar com qualquer um, é com um homem decente, entendeu? Se você reparar, é até intrigante, porque ela poderia, na história do Harry Potter, se a gente for utilizar hipergamia aqui,
a lógica era ela ficar com o Harry Potter, porque o Harry Potter é o pica, né? É o chavoso da história, né? O destacado da história. Mas não, ela vai ficar com o Ruivinho, o Ron Weasley, pobrezinho, que veio de uma família pobre, tá? Entendeu? Até nisso a personagem se destaca, rapaziada. Olha que doideira. Aí você vai pro contraponto na vida real da Emma Watson. A Emma Watson é uma mulher promíscua, vários namorados, vários peguetes provavelmente, entendeu? Discurso feminista, não tem filhos, não casou, fala mal dos homens, entendeu? É o feminismo acima de tudo e quem tá contra o feminismo é o errado. Olha que doideira, mano. Como você vê um contraponto ali da personagem Hermione e você vê um contraponto pra Emma Watson da vida real, sendo que as duas são a mesma pessoa. Cara, que loucura, mano. Que loucura. Isso, cara, e eu vou falar mais pra vocês, tá? A novela dessa atriz aí não acabou, tá, rapaziada? Não acabou, mano. Quando ela chegar aos 40, me cobrem. Se eu ainda estiver aqui no YouTube, me cobrem, tá? Eu tenho certeza que ela vai reclamar. Ela vai reclamar que se arrependeu das escolhas. E eu não duvido no futuro ela virar a casaca e ficar contra o feminismo. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. A Emma Watson é um exemplo de como as mulheres atuais, quando caem nesse conto aí do feminismo, acaba acontecendo. Um exemplo atual, cara. Isso chega a ser cômico, mas se a gente olhar bem, é a vida, né? São escolhas. A gente fala, são escolhas. Você escolhe o que você quiser ser. Entendeu? Aonde você quiser seguir, o que você quiser fazer, você escolhe. Entende? É isso. Dá aquele like aí pra fortalecer. Coloca aí nos comentários aí o que vocês acham dessa história da Emma Watson aí, hein? O que vocês acham dela, dessa atriz aí, certo? De novo, eu não tiro os méritos dela ser uma grande atriz, entendeu? Posturada, educada, nunca vou tirar esses méritos, ok? Mas a gente tem que falar os fatos. Não falei nenhuma mentira aqui. Pode pesquisar tudo na internet, tá tudo na internet, entendeu? O que eu falei são só fatos. Ponto final. Tamo junto aí, valeu, falou, até a próxima. Aqueles que queiram ser membros, sejam membros, tem sempre vídeos exclusivos, valeu, falou.